A única maneira da gente vencer as nossas fraquezas é tratando elas pela graça. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, né? É, 3 vezes pedi ao Senhor que ele me livrasse e ele me disse, a minha graça te basta. E aí ele fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, o lugar onde a graça de Deus transparece é quando eu falo assim, gente, eu não consigo. Mas Deus, através de mim, está fazendo um negócio tão grande. Deus, através de mim, está fazendo uma coisa tão extraordinária que só poderia ser Ele. Você já parou para reparar que a maioria dos casos dos personagens bíblicos de grande relevância são pessoas improváveis? A grande maioria. Eu amo a história de Gideão, cara. A Bíblia fala que Gideão, ele estava amassando a uva lá, né? Ou era o trigo, não lembro, mas eu sei que ele estava num lugar que não era propício, justamente por estar escondido dos seus inimigos. Olha só, ele estava fazendo o trabalho dele escondido dos inimigos, com medo, né? E aí o anjo do Senhor fala para ele, paz seja contigo, homem valente. Eu imagino assim, Gideão, valente? Acho que errou de endereço. Só que Deus levanta um cara que estava tomando uma atitude covarde, chamando ele de homem valente. Cara, e eu preciso dizer isso. Nossa identidade não é aquilo que nós enxergamos no espelho, nossa identidade não é nosso histórico, nossa identidade não são os nossos traumas, nossa identidade não é o nosso sobrenome, a família de onde a gente vem, a nossa identidade é o que Deus diz a nosso respeito. Amém, glória a Deus. Gideão se sentindo covarde, Deus chama ele de homem valente. Até me emociona, pastor. Nossa, é forte. O que nós somos, e a gente, e principalmente nessa geração, gente, a coisa que mais o diabo tem trabalhado para destruir é a identidade, porque se ele corrompe a nossa identidade, ele corrompe o nosso destino. Sim. Sem identidade, você não chega onde Deus quer que você chegue. E se você não chegar onde Deus te chamou para chegar, muita gente que precisaria ser impactada pela sua mensagem não vai ser. Nossa, que forte. Porque você não acreditou que você era a pessoa certa para a Queima missão. meu coração. Gideão, quando Deus chama ele, falou, ó, vamos libertar meu povo. Aí Gideão, ele pensa, né? Eu? Quem eu? E aí Deus levanta ele para fazer isso. E ele não era guerreiro, não tinha histórico, não era... Ele era só um cara com Ele é o medo. menor de todos, né? Exato. E eu gosto muito de um detalhe da história, que ele junta 30 mil homens ali e vai pra guerra, né? Aí o Senhor fala com ele, então, Gideão, tem muita gente. Faz o seguinte, a proporção ali no exército inimigo tinham mais de 100 mil pessoas. Gideão com 30 mil. Então, tem muita gente, Gideão. Manda voltar 20. Aí agora ele tem 10 mil pessoas só. E aí no outro exército mais de 100 mil pessoas. Aí Gideão, então, tem muita gente. Manda voltar 9.700, que é aquele negócio de beber água, né, tal. Fica com 300 pessoas, cara. 300 pessoas para enfrentar um exército de mais de 100 mil. E aí Gideão, com medo, ali naquele contexto, ele fala para Jesus, pro Senhor que tá com medo, e o Senhor, ele dá uma estratégia para Gideão, e Gideão, naquele lugar, ele consegue obter uma vitória que era impossível. Por que que Deus não permitiu que Gideão vencesse com 30 mil? Por que que tinham que ser só 300? Porque com 30 mil, talvez Gideão pudesse concluir o seguinte: ah, os cabas eram bom de briga, sabe? Daí cada um derrubou 3, deu certo. Não, com 10 mil, talvez ele caísse nessa tentação. Mas com 300, cara... Tipo ele... assim, impossibilidade total, né? Exato, tinha que ficar claro. Foi o Senhor. Não tinha como ser. Se não fosse o Senhor, era impossível. Eu acredito que Deus, ele gosta de nos levar para esse lugar de... Cara, se ele não aparecer, vai dar ruim. Porque é nesse lugar que ele é glorificado. É no impossível. A glória é dele, né? Exato. É justamente aí que a graça opera. Quando a gente pensa em graça, tem uma pesquisa, inclusive, o pastor John Bevere fala isso, tem uma pesquisa norte-americana que relata que apenas 2% dos cristãos cristãos evangélicos associaram graça a poder.
Olha só. Geralmente a resposta padrão, que tá certo também, é quando você pergunta o que é graça. Graça é favor imerecido. Beleza, tá certo. Mas não é só favor imerecido. Porque o apóstolo Paulo fala, minha graça é o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, esse é o trabalho da graça, Senhor, eu não consigo. Tá bom, deixa que eu completo. Eu entendo que graça é o seguinte, Lucas, dá para colocar na câmera mais aberta aqui? Graça é eu tentando segurar esse copo, essa garrafa, e eu falo, Senhor, eu não alcanço. Aí o Senhor fala, tá tranquilo. Eu completo a medida que você não alcança. Onde você não pode chegar, aí a graça empurra para cá. Esse é o trabalho da graça. É Deus trazendo até a minha mão aquilo que eu não conseguiria alcançar sozinho. Amém. Eu vejo que essa é a função da graça. Agora, é importante dizer, graça significa que então falar, beleza, Senhor, traz aí. Eu tenho que esticar meu braço até o máximo. Me esforçar, Tem que fazer né? sua parte, né? Exato, eu tenho que vir até aqui e falar, Senhor, eu vim até aqui. Aí o Senhor, ok, Você agora acha que eu é por completo. isso que Deus muitas vezes usa os que não querem? Porque a gente vê muito disso, né? A gente vê muitas pessoas, eu não queria seguir pelo caminho, mas Deus, que nem, por exemplo, Gideão, a parte muito interessante é que ele pergunta várias vezes para Deus, é isso mesmo? Uhum. Tipo assim, ele mostra Legal. ali, né? Pô, não, é eu, pai, mas é eu mesmo. Tipo assim, meio Cara, que... eu tenho uma posição que pode ser até um pouco polêmica sobre isso. Eu acho que tem coisas que nós não queremos na superfície, mas o desejo profundo do nosso coração aponta para isso. Vou te explicar. Talvez, se perguntassem pro Lucas de, sei lá, 8 anos atrás, cara, você quer fazer um podcast falando de Jesus? Nem passaria na minha cabeça. Mas desde quando vocês começaram a produzir conteúdo falando de Jesus, não tem dentro de você aquele sentimento de, caramba, eu nasci para isso. Como eu me sinto bem fazendo isso. Eu tenho motivo para estar vivo fazendo isso. Isso tá dentro de você desde o ventre, mano. Olha só. Só que você só descobriu há pouco tempo. Olha só. Então, assim, a Bíblia fala que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. E aí a gente acha, então beleza, eu quero um Porsche 911, Deus vai realizar. Cara, são os desejos do coração, não as concupiscências da carne. E às vezes a gente acha que, nossa, mas eu nem queria, Deus foi lá e fez. Talvez você não queria com a sua mente, mas lá dentro, profundamente, tinha um negócio apontando, cara, eu devo fazer isso. Lucas, eu vejo assim, na minha carreira mesmo, eu tenho um podcast que eu falo para empreendedores, eu lembro que eu fechava reuniões assim, fechava negociações, e quando eu assinava o contrato, eu falava, cara, é exatamente o mesmo prazer que eu tenho de pregar a palavra. E é muito doido falar isso, Deus porque une, né? era um ambiente corporativo, ninguém tava falando de Jesus, mas eu me sentia assim, cumprindo o Realizado. meu propósito, Olha cara. só. Eu tô cumprindo o meu chamado. E hoje, graças a Deus, o movimento que eu lidero existe para isso, para falar, cara, isso pode ser sim a vocação divina de Deus para você, mas isso tá lá no seu coração. Só para concluir, tem um pastor muito famoso que infelizmente faleceu em 2012, pastor Myles Munroe. Ele já veio algumas vezes para o Brasil. O pastor Myles Munroe fala que os desejos íntimos do nosso coração são sementes plantadas pelo Criador que apontam para o nosso destino profético. Então, esse desejo que eu tinha desde a adolescência de fazer negócios era um desejo íntimo do meu coração que já apontava para aquilo que Deus me chamou para fazer.